Olá! Hoje o nosso entrevistado do PTTV Lafayette é o Francis, representando o coletivo de Mãos Dadas com a Cidadania. O professor Francis tem muitos anos de atuação, principalmente no ativismo pela agricultura familiar e pelo meio ambiente, não é mesmo, Francis? Eu cheguei da minha terra, da Bélgica, eu assustei com o ambiente aqui, né, na cidade de Conselheiro Lafayette, todo lado onde que a gente vai. Parece que já é um hábito, não sei, culturalmente, né, deve ser adquirido. E o meio ambiente, tem gente que joga uma coisa fora do carro e acha que está jogando fora, mas na verdade está jogando dentro do ambiente onde que a gente vive. Então, uma preocupação muito grande, né? Porque o visual, né? O ar que a gente respira, que é tão importante, né? As queimadas, agora ela vai pegando, né? Agora essa época. O lixo é principalmente tudo que vai para esgoto, vai para o rio. Então, a gente fica meio perdido, né? Onde começar, né? Já que eu falei que é uma questão de cultura, eu acho que é na escola mesmo, e graças a Deus nós tivemos essa oportunidade. Na época, eu fui responsável pelo departamento do meio ambiente municipal aqui em Conselheiro Lafayette, na cidade polo. Pela primeira vez, um departamento funcionando, né, graças ao prefeito daquela época. E no início eu só tinha uma sala sem telefone, sem mesa, sem nada, né? Mas graças a Deus, rapidinho, veio o secretário, arrumou uma mesa, né, um telefone, e aí o nosso departamento foi crescendo, chegando até 20 pessoas trabalhando, porque a gente dividia em 4 áreas. A questão do verde, a questão da água, a questão da fiscalização, né, as empresas estavam muito à vontade, né, e aí são responsáveis para poluir muita coisa do nosso ambiente, e também a questão da educação ambiental nas escolas. Foi uma coisa que passou na cabeça do nosso time, e aí a Aparecida, que na época era responsável, ela também vem oriunda da escola, ela inventou um ventalzinho para as crianças pequenas, então tinha semana para eles fazer tipo uma competição, trazer material reciclado de casa, e escrevendo, e aí foi avaliando esses trabalhinhos das crianças, e foi show de bola, né? Então tinha os prêmiozinhos também. Então a gente entendeu que isso deu certo, porque os pais ficaram apertados em casa, porque as crianças começaram a cobrar, né, as coisas que estavam aprendendo dentro da escola. Então foi assim um grande prazer, né? Porque quando eu cheguei, eu percebi que era um problemão, e continua sendo, mas eu tive a oportunidade de contribuir para reverter um pouco essa situação. Muita gente hoje sabe, né, por tudo que acontece, Rio Grande do Sul, na Bahia, né, que a natureza não perdoa. Nós, seres humanos, nós temos essa capacidade de perdoar. A natureza é uma reação da natureza dela, né? Ela reage porque a gente não está fazendo nossa parte. Para reverter essa situação é urgente, urgentíssimo, mas é possível, porque ela reage também bem beneficamente quando a gente faz a nossa parte. Ela traz tanta coisa boa da natureza, seja alimentos, se a gente não polui e não joga veneno em cima das nossas plantas, rapidinho ela regenera. Então é uma dádiva, está nas nossas mãos, né? A questão do meio ambiente que você perguntou, né? Ativista mesmo. Tem hora que eles falam que não pode buzinar, né, assim no meio da rua, né? Mas quando eu vejo alguém jogar fora do carro, eu dou uma buzinadinha de leve para ver se a pessoa acorda, né? Eu me lembro que num carnaval, aí que o pessoal joga mesmo, né? E tem tantas lixeiras, não precisa ir longe, não. A cidade, graças a Deus, ela tem esse suporte. Joga para todo lado. Eu falei, ô moço, tá jogando fora? Aí ele perguntou assim, uai, é você que manda aqui na cidade? Eu falei, não manda não, mas eu sou fiscal.
todos nós, você e eu, qualquer cidadão lafeitense, é fiscal por direito. É por direito. É só dar uma olhada quais são os nossos direitos que vocês vão ver. Você falou do meio ambiente, falou de outra coisa. Agricultura familiar. Isto, pois é. Eu sou oriundo da agricultura familiar. Os meus pais, e aí eu sou o mais velho de 6 irmãos, aí eu entrei muito cedo na roda da agricultura familiar, né? Cuidando dos animais, ajudando minha mãe, ajudando meu pai, né? Nas plantações, limpando, né? Para que vamos falar, para que tenha uma boa colheita, né? E todos os meus irmãos trabalham, né? Agora estão todos aposentando. É uma alegria de ver eles viajando, eu que estou aqui caindo pelejando, mas sou aposentado também, só que faz parte do meu jeito, eu não consigo ainda soltar um pouco esse ativismo, né? Faz parte talvez do meu jeito, mas olha, a nossa alimentação, todos os dias, ela vem da agricultura familiar. Minimamente 70% vem da agricultura familiar. E ela é mais saudável. Quando eu vou no mercado produtor, a gente vai pela boa fé. A maioria os produtos vêm da agricultura familiar, né? Mas de vez em quando eu vejo um negócio muito bonito, um tomate assim bem bonito e grande, pergunta assim, vem da Ceasa ou vem lá, ou você que plantou? Aí eles acabam confessando, né? Tem que falar corretamente. Porque é muito difícil o tomate, é só época mesmo, que você pode calcular que é orgânico e que é saudável. Ele, em geral, é com veneno, né? Depois eu fiquei sabendo esses dias também que nós estamos comendo ovo cheio de antibiótico, porque a galinha injeta antibiótico, eu não sei se é para botar mais, eu só sei que eles colocam uma luz a noite inteira para que ela consiga produzir mais, sabe? Então, é escravizando esses animalzinhos, né? E o produto que é o ovo, que é importante para a nossa alimentação, ele está adoecendo o nosso povo, o ovo branco. Então, por aí vai, né? Agricultura familiar, o ovo caipira, não é fácil às vezes conseguir ele, mas a gente pode começar a criar uma galinha, né? A gente pode fazer muita coisa. A horta é muito importante na vida das pessoas, muito importante, porque ela também ela traz um contato com a terra, né? Psicologicamente faz muito bem. Pois é, então, resumindo, nós precisamos valorizar os agricultores da zona rural, que têm dificuldades às vezes para escoar os seus produtos. Então essas prefeituras, e a nossa também, tem que ter uma atenção muito especial para quem produz o nosso alimento. E não é difícil, é arrumar estrada, né, para que eles possam trazer para as cidades, né? O mercado produtor é muito importante. As escolas, eles são, pela lei, obrigados a consumir 30% da agricultura familiar. Não pode ser mais. Então, tudo isso a gente vai ter que incentivar, né, conscientizar. E nós mesmos, cada um de nós que tem essa consciência ambiental e da alimentação mais saudável, tem que olhar um pouco o que está comprando. No supermercado é muito fácil. Tem tudo lá, pega o carrinho, né? E vai enchendo quem tem condições. Aí você pode ir lá na esquina onde que tem uma pessoa vendendo alguma coisa que ele produz. Eu sei onde que tem aqui, Lafayette. São várias esquinas. Ou você vai no mercado produtor, ou você vai para um lugar onde você sabe que a alimentação é mais saudável. Viva a agricultura familiar! Viva! E você não é daqui, né? Conta pra gente como é que foi sua chegada aqui no município. Ah, é. Olha, não sei se todo mundo entende o que é uma vocação religiosa, né? Mas isso tem a ver com minha família, né? Eu fui batizado na igreja católica, gostava muito de participar, eu vi o padre pregar e eu achava, com uma certa idade, jovem, que eu podia talvez fazer de uma forma diferente,
Eu achava o padre assim muito dentro da igreja e eu percebi, eu fazia parte de um grupo de jovens, né? O pessoal clamava para que o padre também fosse lá, mesmo numa festa, não importa, ele estivesse junto, né? Eu pensei assim, eu podia talvez um dia ser essa pessoa, né? E aí eu fui para o seminário e como eu estudava num colégio internado, né? Como internado, e lá era de uma congregação religiosa que aqui é mais conhecido como os Padres do Trabalho. Os Padres do Trabalho tem na Bélgica, tem na África, que é Congo, Zaire, né? Agora é de novo Congo, porque se troca o nome, e tem no Brasil. E aí eu me apresentei, né, se podia ingressar, né, nessa congregação, e aí tem todo um processo de estudos, a filosofia, teologia. E na filosofia, vou ser sincero, eu fiquei meio revoltado, porque eu queria já ajudar as pessoas, fazer uma coisa concreta, e lá era só estudo, inclusive estudo dos antigos filósofos, né? E eu até fiz quase uma greve de não estudar. Só que tinha que passar, não podia perder o ano. Aí eu tive que correr para passar, e com o tempo eles também me explicaram que para você ser padre, para você ser religioso, não podia ser alguém que não tinha conhecimento, né? Para você poder conversar, pensar junto com as pessoas, para fazer as coisas boas que eu queria fazer. Aí beleza. Só que a nossa congregação, igual eu acabei de falar, ela tem missionários na África e aqui no Brasil. Eu fiquei muito curioso, mas assim, mais curioso. Eu nunca imaginei que eu ia chegar aqui no Brasil. Eu tinha uma tendência, como na minha terra chegaram muitos turcos, muitos poloneses, já tinham chegado há tempo italianos, mas principalmente marroquinos. Eu percebi que esse povo não estava muito bem acolhido. A população ficava meio assim, sabe? Outra religião, né? Totalmente diferente. Os muçulmanos, né? E eu pensei assim, eu de repente posso ser um elo, né? Que é uma questão de fé, né? Entre a minha igreja e a religião deles, para que eles sejam mais acolhidos, para que eles possam ter uma vida digna aqui também, porque a Bélgica, ela é um pouco mais, vamos falar, já está tudo resolvido praticamente lá, né? E aí chegam pessoas de fora, às vezes morando, pegando essas moradias muito vulneráveis, sabe? E que a população não aceitando bem. Então eu comecei a imaginar que, como religioso daquela congregação, que tem como carisma de cuidar dos trabalhadores, porque nós somos registrados em Roma, a congregação, como um nome latim, chama Missionarii Opífico, quer dizer missionários dos operários. Então, esse que é o nosso carisma. O nosso fundador, ele ficou muito preocupado já naquela época da Revolução Industrial, porque aí o povo vem da roça, igual aconteceu aqui, se juntava em espaços insalubres, na cidade, para poder ter trabalho, as crianças começaram trabalhando, as mulheres começaram a trabalhar, tudo muito pouco valorizado. Então a nossa congregação nasceu naquela época e eu percebi que estava acontecendo com os estrangeiros lá na minha terra. Só que, como eu sou muito curioso, né, sempre foi, e eu falei assim, eu vou ver se a congregação me libera para fazer pelo menos uma viagem. E a viagem mais em conta era para o Congo. Só que lá estava numa época de rebeldia, tem outro nome, sabe? Era muito perigoso. E aí os padres de lá falaram assim, ó, melhor esperar, porque aqui está pegando fogo. E era a época que eu tinha condições, antes de fazer os meus votos perpétuos, que eu tinha condições de fazer ainda uma viagem com a ajuda dos meus pais, da minha família. E aí eu escrevi tudo na época, toda carta, escrevi aqui para o Brasil, para os padres aí, se podia vir aqui, né, viajar, ficar um mês aqui, conhecer o trabalho deles, porque eu pensei, eu vou fazer parte de uma congregação. Os padres vêm aqui, na época de fazer retiros, só que a gente escuta eles falar de outro mundo.
né? Mas a gente não vive, não sabe. Então eu queria ser mesmo membro e irmão daqueles que estavam trabalhando aqui no Brasil e lá no Congo. E aí eu cheguei. Ah, menina! Aí realmente não tem jeito. Não sei se é porque eu sou europeu. Era época de festa junina. A meninada me puxava para dançar a quadrilha. Os rapazões me chamando para tomar um pequeno, tem outro nome assim, eu acho que não é pequeno que eles falam. E eu fiquei encantado, só que não é motivo para vir para cá, né? Só que eu vi a situação da classe trabalhadora aqui. No dia que eu voltei para minha terra, depois de passar as férias aqui, o ônibus da Sandra não estava saindo, um dia antes, não estava saindo porque estava quebrando tudo lá em Belo Horizonte. Porque 79 era o final ainda da ditadura aqui no país, né? E aí já tinha arrumado um carro para me levar para o aeroporto. Só que no dia mesmo eu dispensei o carro porque os ônibus estavam viajando. E dentro do ônibus eu vi caçambas cheio de gente com ferramentas, bradando, assim, tipo assim, querendo voltar para uma democracia, para o poder não passar por tudo que já tinha passado, né? E eu olhei, eu pensei, falei, aqui eu volto, tem motivo para voltar. Só que eu tinha terminado a filosofia, tinha que ainda fazer o noviciado, onde que a gente faz os votos perpétuos, e depois eu tinha que fazer a teologia. Pensei, vou fazer a teologia no Brasil, mas os padres não deixaram. Ficaram muito preocupados, porque aqui tem muito menino bonito, né? Então eles falaram, melhor você fazer a teologia aqui, tudo prontinho, né? Ordenado, e você vai, né? Para a missão. Tudo bem, eu não tenho essa dificuldade de obedecer, porque faz parte um dos votos que a gente faz, né? Só que no final, eu estou contando um pouco demais, né? Depois... mas no final eu pensei, quer saber uma coisa? Eu tinha terminado teologia, me preparei, participei do colégio latino-americano para aprender alguma coisa de língua e principalmente a questão da enculturação, não é? Mas eu falei assim, eu não vou me ordenar aqui na Bélgica, eu vou me ordenar lá no Brasil, se for necessário, porque o religioso, ele tem um campo muito amplo, ele pode trabalhar na periferia, pode trabalhar mais para dentro da igreja, pode dar cursos bíblicos, pode ajudar a fazer associações para defender o bairro e tal. Então eu estava, já assim, naquela época, era minha praia, né? E o Padre Cornélio, quando eu cheguei, me pediu para eu ir lá na linhazinha. Tinha um outro nome lá, eu não vou falar aqui não, né? Nós batizamos lá porque na época tinha uma linha também, onde o trem passava, muitos anos atrás. Então o povo decidiu, na nossa primeira reunião, nós mudamos o nome de lá, depois de uma festa junina. Porque a festa junina todo mundo participa. A primeira festa junina daquela região, atrás de São João, indo para Santana das Montes. Foi fácil fazer festa, porque o povo é aqui para trazer bambu, para fazer o quentão, né? Essas coisas. Então, até deu um dinheirinho naquela época, eles queriam que eu levasse o dinheiro que tinha dado. Falei, não, já fala tão mal, né, dos padres, dos pastores, que esse negócio de dinheiro. Eu falei, não, nós temos que fazer uma reunião para ver como nós vamos investir esse dinheiro aqui na comunidade. Só que você me perguntou, mas se estava vindo de outro lugar, então eu já respondi isso, depois qualquer coisa a gente conta mais, tá? Então foi assim que você chegou no município, né? É, isso mesmo. Então foi muito legal, hein? História diferente. Pois é, saúde, viu, gente? E como é que é essa família? Conta um pouquinho pra gente. Então, muito amor, né? A gente fica meio emocionado, porque meus pais já foram. Mas foi isso que me capacitou de estar aqui hoje, né? Então, a minha família, o meu pai me botou para correr. E minha avó, observando, dizia assim, se você correr assim, você nunca vai arrumar uma namorada, ela não vai ter condição de te acompanhar. Mas assim, me botou para correr porque ele falava assim, faz isso talvez porque eu sou uma pessoa um pouco mais tranquila, né? Cada um tem um jeito, né?
Falei, faz isso aí e correndo. Hoje eu continuo correndo. Mas isso é uma coisa assim. Então, nós trabalhamos muito, a gente ia para a escola, lá a escola integral, né? Mas nas férias são diferentes daqui, são 2 meses de férias. Os agricultores aproveitam essas férias, eu acho que é por isso que existe naquela época, no mês de julho e de agosto. É o contrário daqui, lá é época de colher, de calor, né? E então nessas férias nós trabalhávamos muito. Eu fui o primeiro, né? E depois todo mundo entrou nessa. Eu me lembro que eu queria muito ir para o grupo de jovens, né? Inclusive lá eu até montei um outro grupo, porque lá é rural, então era um grupo de jovens agricultores, né? Ou de filhos de agricultores. Mas quando eu entrei no seminário, com 20 anos, eu primeiro fiz magistério. Eu aprendi lá que também existia a juventude operária católica. Hoje é operário cristão, porque também se integra evangélico, quem professa a fé cristã. E o meu pai falou assim, o grupo de jovens é aqui. Então, lógico, sábado à noite, quando tinha uma atividade, era mais fácil, né? Mas, então, sofri um pouco nesse sentido, mas eu acho que aumentou a minha vontade de poder fazer parte de entidades, de poder lutar, né, para o que representam, né, essas entidades, para que eles possam conseguir, né, os seus objetivos. Mas tudo bem, então foi muito trabalho. No estudo eu fui meio mais ou menos, né? A sorte que meus pais me colocaram naquele colégio, justamente por causa disso, porque já percebia que eu, por exemplo, tinha uma horta lá em casa, cheio de pedras, cheio de caco de vidro, que não sei o que mais, eu tirei tudo lá. Eu cheguei a fazer isso aqui também no fundo do quintal de uma família aqui. Muito engraçado, né? E aí eu comecei a plantar e foi dando certo. Então eles perceberam que eu tinha muito mais vontade de fazer coisas fora de tarefas de escola, né? E aí me colocaram num colégio de internato. E para mim também foi muito bom, porque lá tinha futebol, a gente ficava um fim de semana lá, 2 semanas direto. Fim de semana a gente assistia filme, uma coisa que na minha terra, lá na roça, não tinha esse negócio, né? De filme de tamanho. Tinha também um grupo de jovens religiosos, e a gente tinha tarefas, sabe, para conversar com algum jovem que estava meio triste, ou estava meio assim, separado, sabe? Então a gente tinha as tarefas de conversar com eles. Eu adorava isso, tá vendo? Então tudo na vida, né? É lógico que a família tem que acompanhar, né? Eles observam e vão nos impulsionar. A minha família mais ou menos é isso, né? Meus irmãos, eu pensei que depois que meus pais tinham falecido, que eu não ia voltar muito para a minha terra assim, sabe? Porque nós, europeus, nós não temos como que chama? Esse sentimento de saudades igual vocês têm. Eu aprendi aqui, sabe? Não, tipo assim, a palavra saudade nem existe lá. E o pessoal aqui se encontra, que saudade, né? De um dia para outro. Isso nós não temos, não sei como explicar, nós somos mais frios nesse sentido, né? A gente não bate nas costas, não dá aqueles abraços calorosos, é a melhor coisa que tem, faz bem para a saúde, depois eu fiquei sabendo, né? Nós não temos isso, é o máximo um beijo de um lado, de outro lado, os parentes, né? E ia cumprimentar com a mão. Então, eu acho que eu até nasci no lugar errado, né? Mas assim, aqui eu estou bem satisfeito. Então aqui eu estava falando assim, pensei que eu não ia voltar lá para minha terra. Mas os meus irmãos vêm para cá também, então praticamente agora não é saudade, é praticamente uma obrigação de manter esses laços familiares. Com os pais é muito importante. Olha o que acontecia. Quando cheguei aqui em 1984, era só pelo telefone, era uma vez por ano, no ano novo. Eu me lembro que a primeira vez que eu liguei, final de 84, a minha avó veio no telefone
com 80 e tantos anos. Falou, meu filho, eu acho que a gente não vai se encontrar mais, pela idade dela, e não encontrei mesmo. Então, essas questões ficam dentro da gente, né? Essa questão da família. Eu estou muito feliz, né, que Deus me deu essa oportunidade, né? E por isso que eu também valorizo demais a questão da família. Eu tenho 4 netos. E quando eu posso, viajo com eles, que eles dão trabalho, né? Porque 4 de uma vez, né? Pode imaginar. Mas que fica na memória, né? E aí, cada vez que eu vejo, eles me dão um abraço gostoso. Então, isso aí não se paga. Não se paga. Você gosta do município, né? Tá atuando aqui dentro. É. Eu me lembro que eu falei com o Padre Alberto assim, eu sou missionário. Eu quero mudar. De 5 em 5 anos eu quero ir para um lugar para desbravar. Aí ele falou assim, Francis, menos de 10 anos você não consegue implantar ou incentivar alguma forma de viver melhor, de se organizar, igual eu ajudei a fazer a associação, né? Lá na linhazinha. Falou, em menos de 10 anos você não consegue que as pessoas assumam sozinho. Eu assustei, porque 10 anos é muito tempo. Só que também obedeci. Eu fazia parte da congregação ainda. Depois, não é, depois de 20 anos, eu acabei tendo uma filha e casei, então eu segui um outro rumo, né? Outra família. Mas realmente valeu a pena, porque... Como foi a pergunta que você falou? Ah, Lafayette. E eu, depois que eu trabalhei 4 anos no Departamento do Meio Ambiente, eu fui candidato a vice-prefeito logo em seguida, e nós ficamos em 2º lugar. Então encerrou essa época. Até vou ser sincero, foi a melhor época na minha vida, porque nunca imaginei que uma pessoa pode ter tanto poder na mão para fazer o bem. Eu era responsável para um departamento que é importantíssimo na vida das pessoas. E teve como realizar, sabe? Nós tínhamos equipes, né, de plantação de árvores, tem muitas árvores aí por causa daquela época, né? Nós conseguimos detectar todas as nascentes na cidade, que é muito importante. Nós ajudamos a cercar algumas nascentes, né? Porque os agricultores não gostam muito não, porque você acaba pegando, normalmente a nascente sempre está num bosquezinho, mas é pequeno. E aí você, para cercar, o normal é 50 metros de raio. Os agricultores, você pega o pasto deles, né? Eu me lembro que nós fizemos lá em Guarda de Macedo, uma nascente que a gente chama de cabeça, né? O principal. E aí a gente entra em contato com ele, né? Falei, não vai pegar meu passo não. Só que ele assistiu um negócio na Globo Rural no domingo. Quando a gente estava mexendo, ele falou, pô, arredar a cerca aí. Aí ele entendeu que ia dar mais água para ele, né? Se você protege de uma forma correta. Aí nós plantamos, né? Aí o bosque ficou maior e aí ele teve esse benefício. Mas, então... esse período de 4 anos, nós encerramos e não teve jeito. Eu já não morava mais com os pais do trabalho, mas a questão de ser missionário é tão grudada dentro de mim que eu fui para o norte de Minas, na divisa com a Bahia, 300 metros da Bahia. Eu tinha feito amizade lá por causa de rapazes de lá que queriam ser padre. Eu era responsável para os seminaristas aqui em Lafayette. Eles fazendo o 2º grau na escola técnica, onde que também cheguei a dar aula, e jogar bola com eles, acompanhando eles, né? Eu me lembro que o Padre Alberto falou uma coisa, uma frase que fica até hoje. Ele falou, você acompanhe e vê se evoluam, porque ninguém muda assim, do jeito que a gente quer, mas se evoluam. Hoje eu observo as pessoas, se a pessoa não estagna, né? Como chama? Já é uma vitória, né? A pessoa tem que evoluir a vida inteira. Eu sou agora idoso, né? Tem que evoluir.
E tem muita coisa para evoluir, né? Então, eu fui para o norte de Minas, porque eu fiquei conhecendo esses jovens lá. Eu tive que ir lá para ver se o jovem era normal. Porque você recebe uma cartinha, os padres recebem uma cartinha, quer ser padre. Uai, você não conhece o jovem, né? Se ele quer fugir daquela realidade pobre, né? Joinville é uma das 3 cidades mais pobres de Minas Gerais. E eu levei 2 dias para chegar lá. Aí é outra história, agora não vai dar para contar. Mas eu fui bem acolhido, muito calor lá. E aí eu resolvi de voltar lá. E foi nessa decisão que eu arrumei a minha companheira. Elizabeth, infelizmente, me deixou ano passado, faleceu. Mas foi uma companheira, 10 anos que nós vivemos juntos, foi outro missionário, aí dobrou o nosso serviço, né? A favor da população. Ela é negra, lutando essa questão racial, essa questão da mulher, importantíssimo. Quem sabe, hoje eu sou pré-candidato, né? Mas quem sabe eu posso realizar o sonho dela. Ela também já foi candidata a vereadora. Imagina uma negra, mulher negra na Câmara, seria a melhor coisa. É um dos sonhos que ainda não realizou, né? Não realizou. Tem muitos sonhos, a sorte é isso. Quem tem muitos sonhos, se a metade se realiza, aí você está feliz, né? Se você só tem um sonho e não se realiza, está perdido, né? Então, Lafayette realmente hoje, eu tentei sair mais uma vez. Quando eu voltei do norte de Minas, falei, não vou voltar mais para Lafayette. Aí eu tentei Juiz de Fora. Na época eu já podia dar aula na faculdade, eu dei aula aqui na FASAR. Aí eu tentei de entrar lá na faculdade, com meu currículo e tudo, foi passando uns meses. Em vez de trabalhar na faculdade, trabalhei no supermercado Bretas de lá. Mas também gostei. Eles me colocaram num lugar onde que as pessoas, os funcionários entram, saem, onde que chega todo o material. Eu gostei. Na verdade, se pensar bem, o serviço qualquer um é bom. A questão é você colocar amor, né, para que esse serviço atinja as pessoas, né, faz as outras pessoas felizes. Isso que é a questão. Nós estamos aqui no mundo para quê? Né? Para ser feliz e fazer os outros felizes. Porque se não fizer isso, está perdendo tempo, né? Pois é, então Lafayette, amo Lafayette. Eu já recebi lá um título também, já nem sei mais como chama, né, de lá na Câmara, né? Aí eu me considero lafaietense. São 40 anos, então não vou falar por inteiro, mas já passou da metade. Nossa, que interessante, você falou aí que é pré-candidato, né? A sua pré-candidatura é coletiva, né? Quer explicar um pouquinho pra gente sobre a pré-candidatura coletiva? Sim. Vou tomar água. Olha, a pré-candidatura coletiva, ela existe já há muito tempo. Eu acho que é mais de 10 anos que existe no Brasil. Mas só agora que está pipocando. Aqui na região nós fomos os primeiros, porque a Congonhas também já foi observando nossa movimentação e agora já tem uma lá também. Candidatura coletiva, ela pensa como poder servir mais a população. Esse é o grande objetivo. Por quê? A coletiva é mais de um, né? No caso, nós somos 4. Depois eu vou explicar o que cada uma assim tá como bandeira, né? Que é importante. Pode ter uma candidatura coletiva só de mulheres, só de negros, né? Que aí é uma bandeira só fortíssimo e importantíssimo. No meu caso, eu já tinha várias bandeiras, mas sempre me falaram assim, Francis, não dá para pegar tudo assim não, tem que focar. Falei, nossa, e agora? Eu não gosto de só ficar com... Porque é tanta coisa que tem que ser feita. Aí eu percebi essa candidatura coletiva mais a nível de deputados. Eu vi acontecer. Falei, eu tenho várias pessoas, amigos, a gente pode se reunir e conversar sobre isso. O João Vicente foi o primeiro, porque ele e eu, nós sempre militamos na questão da moradia. Ele já foi 2 vezes presidente do Conselho Municipal de Habitação, eu já fui vice-presidente, secretário,
porque não pode ser vitalício, então tem que trocar de carro. E foi muito importante. Mas antes disso, o João é um estudioso. Se tudo der certo, ele vai ser o nosso universitário, né? Vai ser aquele que ele fuça nas leis, ele fuça em documentos enormes, não sei quantas páginas, para ver como que, por exemplo, defender a moradia social, que é mais acessível para as pessoas, porque quando eu cheguei aqui no Brasil, eu ficava muito preocupado com a questão da alimentação, né? O pessoal pudesse, além do arroz e do feijão, né? Mas eu percebi que eu tinha um problema maior, que era o aluguel, ou a moradia precária. Então, a alimentação, o brasileiro ele é muito solidário, muito solidário. Eu me lembro do chamamento de José Paneleiro, até ajudei a vender as panelas dele de alumínio na Católica, na faculdade, na PUC, né? Para ver se rendia um pouco mais. Era muito pobre. Como que chama? O chão de terra, né? Muita criança misturando com galinha, andando para dentro e fora da casa. E eu percebi que ele fazia assim, ele pegava umas mexericas para vender lá em Belo Horizonte, morava em Contagem, na beira de um rio, um cheiro ruim, mas fazia parte da paróquia. Eu fiquei 1 ano e meio lá na Contagem, antes de vir para Lafayette. Eu me formei porque eu tinha filosofia, mas não tinha, como que chama, essa convalidação do curso de filosofia para poder dar aula. E depois que ele tinha vendido essas mexericas, com o dinheiro que sobrava, a primeira coisa que ele fazia era devolver a alimentação que tinha pegado emprestado na vizinhança. Com o dinheiro que sobrava, ele comprava alumínio como chama, do ferro velho. Com isso ele fazia as panelas, vendia as panelas, e aí tinha mais condições, mas chegava uma hora que as panelas eram vendidas, que tinha gasto tudo com a família, começar tudo de novo. E então eu pensei, o problema maior é a moradia. A pessoa ganha um salário mínimo, agora tem programa Minha Casa Minha Vida, mas naquela época nunca podia sonhar de ter uma casa própria, porque era pagar aluguel metade, a outra metade sobreviver, né? Então eu aqui em Lafayette nós começamos a ter reuniões todo mês lá nos Moinhos, porque o Chico Paulo, né, que também já foi vereador, ele na época ele organizou o povo e conseguiram ocupar uma área lá nos Moinhos, só que a metade das pessoas morava em barracas de lona, não chama nem barraca, é tenda, né, de lona. Eu me lembro que quando foi bem no início, quando eu visitava, na época de chuva, eles faziam um reguinho debaixo da lona onde eles moravam. E a água, para não espalhar na terra, ela passava assim dentro de casa, né? E as camas, que os pés já estavam cravados dentro da terra, porque, né, época chuvosa e tal. E aí eu comecei a fazer reuniões por causa dessa situação lá. Porque, na época, o prefeito Beato, que é o nome dele mesmo, a família Beato, né? Ele queria reaproveitar essa área lá e prometeu para o povo sair de lá e ir lá para uma ribeira, lotes todos organizados. Então, nós começamos a nos organizar. Na época eu tinha um caminhão 608, hoje eu tenho carteira, naquela época não pode falar não, né? Mas eu sei que a polícia me parou e falou, ué, não pode não, o que é isso? Eu falei, não, mas é para ajudar o pessoal e tal. Aí eu corri atrás, né? Mas, então nós começamos a fazer mutirões, nós quebramos onde que hoje tem o posto pop, atrás lá tem como que chama? Tipo, de comércio, né? Tem até salão para poder ver filmes, né?
Tá muito bonito lá. Lá era uma pedreira. Estava quebrando e nós quebrávamos em pedaços menores. A prefeitura arrumava o caminhão para a gente levar lá para Marrembeiro para começar a fazer as bases. E fizemos tudo em mutirão. Várias famílias mudaram para lá. Estão lá, com seus filhos, com suas famílias. É lógico, são algumas famílias, né? Foi lá que você conheceu o João Vicente? Não, o João Vicente foi quando surgiu a Associação do Sem Teto, lá no final da linhazinha. E isso já foi Minha Casa Minha Vida. Isso foi o Chico Paulo, mas o Chico Paulo foi antes comigo lá, ajudando a quebrar as pedras e jogando em cima da caçamba, né? E ele participando das reuniões. E o João Vicente, ele começou primeiro nesse programa Minha Casa Minha Vida, entidade. E os outros? Pois é. Então, eu não sou especialista na moradia e na habitação e também na questão, tudo tem a ver com a estrutura da cidade, mobilidade, e tem muitas questões para resolver. Olha, a Leá foi o que eu encontrei, não sei mais como, mas eu só sei que eu gostei muito das bandeiras dela. Ela é vegana e eu já estava achando importante para a minha vida e dos meus familiares. Muito difícil, né, pessoal? Principalmente aqui o brasileiro gosta de uma carninha, né? De um churrasco. Mas eu acho que até o churrasco, assim, não tem um problema em si. Eu acho que festa e tudo, a gente tem que olhar esse lado cultural também. Mas todo dia comer carne, na verdade, não é bom. É só, vai lá no Google para ver, né? E a gente não tem essa necessidade. Eu sei que a carne, ela é bem, como que chama? Como falam? Proteína. Sim, também, mas ela tem um sabor gostoso porque coloca ingredientes e tal, né? Então isso tudo ajuda, mas isso é só colocar nas verduras, nos legumes, né? No arroz, colocar um dentinho de alho, né? Aí a coisa muda, né? Pois é. Aí eu convidei ela trabalha na Vale, então ela tem 2 dias que ela trabalha lá e 2 dias que ela está livre. E é uma ativista na causa animal, que hoje é importantíssimo. A gente entendeu o problema da saúde das pessoas tem a ver também com os animais que estão soltos na rua, né? Então, tem a questão da castração, aqui em Lafayette já avançou, em outras cidades também, né? Só que ainda tem muitos animais que não são protegidos. E um problema são os animais soltos, né? E não bem cuidados, talvez, dentro de casa também, porque os animais também têm que ter uma vida digna, né? É lógico, a gente foca muito as crianças, né? A evolução, como que chama? As crianças na escola, tem que ter uma saúde e tudo, mas as crianças gostam também dos animais, mas tem que ser tudo bem, como fala? Bem acompanhado, não pode ser assim, né, para depois jogar para a rua, né? Ou sem cuidados. E tem outra questão, né, que eu aprendi com ela, eu não me preocupava tanto com isso. Eu vi gente juntar 20 cachorros dentro de casa, um pouco afastado, às vezes um lote, sabe, que a pessoa tinha. E eu achava assim, essas pessoas são fabulosas, né? Não conseguem fazer isso, doar a sua vida, né? Mas alguém tem que fazer. E aí, na bandeira da causa animal, tem a questão da proteção dos protetores. Como a gente fazer que essas pessoas que também, que gostam, que têm um amor para os animais, para eles terem condições de fazer, bem feito também. É muito difícil, né? Então eu conversei com a Leal, falei, essas 2 bandeiras, o veganismo já era uma coisa que tem a ver com alimentação saudável, que já era minha praia. Mas a causa animal, eu só observava, por exemplo, na época na rodoviária, tinha, acho que todo mês, um momento onde que as pessoas podiam adotar um animalzinho que estava já bem cuidado, lá no zoonose, ou com uma pessoa que estava responsável, para evitar que as pessoas compram, né? Porque aí você cria uma indústria de como chama, procriação e que depois as pessoas não dão conta. Então, é uma coisa muito importante também para nós. E aí, no final,
ela veio no final, mas na verdade desde o início que eu entendi que a nossa pré-candidatura coletiva, ela tinha que ter igualdade de gênero e tinha que ter também alguém que representava a raça, a comunidade negra, a população negra. Aí veio a Juliane, né? Hein? Aí veio a Juliane. Veio a Juliane. Mas foi assim, Deus mesmo que mandou, porque eu convidei várias pessoas para fazer parte, que já tem assim uma caminhada, seja no CONPI, no Conselho, né, da Igualdade Racial, seja na luta do movimento negro e tal, mas cada um já tem as suas coisas para fazer, e às vezes a questão familiar, a mãe idosa e tal, e eu já tinha até desistido. Só que eu subi a escada da Futurista e uma pessoa estava conversando com o Juliano lá. Depois eu fiquei sabendo que desde os 15 anos que ele está trabalhando lá, mais de 20 anos. E com alegria, as pessoas subindo, descendo, cumprimentando, orientando. Falei, ô Juliano. Aí comecei a conversar sobre nossa pré-candidatura coletiva. Ficou meio assim, né? Era novidade para ela. Mas depois eu vi como que foi a melhor coisa que aconteceu para a nossa futura candidatura coletiva. Ela está dando conta, ela é muito bem vista pelas pessoas, ela já foi do Congado, aí aos poucos foi sabendo, né? Hoje ela também frequenta terreiro, nós temos mais de 60 terreiros aqui em Lafayette, já pensou? Coisas que eu não sabia, né? E é a espiritualidade, nós não somos só feitos de carne, né? Nós, de alguma forma, o nosso psicológico, ele precisa de uma dimensão sobrenatural, né? Porque a gente não sabe, como é que chama? Quando a gente fala em planeta, quando a gente fala em que nós somos interligados, a pessoa humana, né? O mundo inteiro está interligado, é como os vasos comunicantes. Na medida que o pessoal faz o bem, eu não sei como, mas eu acredito que lá no outro lado do mundo estão sendo beneficiados, né? E ao mesmo tempo, agora, na medida que o pessoal faz o mal, também todo mundo sofre com isso. É uma visão que eu tenho, sabe? Então, a Juliana está reforçando essa questão, são duas questões. A questão da cultura também é uma questão espiritual, porque sem cultura, como é que o ser humano, como fala isso, a humanidade, como é que ela vai ter raízes e se fazer em cima dessas raízes, né? A gente tem que ter raízes. E tem a questão dolorosa aqui no Brasil, né? Muita gente fala que não tem isso mais, mas o racismo ainda é um problema. Eu sou branco, não tem jeito. Lá na minha terra, né? Agora que tem os africanos que chegam, né? Graças a Deus. Mas aqui no Brasil todo mundo é misturado, né? E isso é bom, né? Só que tem um passado que está pesando ainda. A minha terra, a Bélgica, é muito pequena, só tem 200 e poucos quilômetros de extensão. Mas eu vi uma coisa, uma das primeiras vezes que eu voltei na minha terra visitar os meus pais, tinha um congresso entre a colônia, ex-colônia da Bélgica, que era o Congo, lá na capital, em Bruxelas. Eu fui participar, estava muito curioso. E o assunto era como a Bélgica podia, como fala isso, fazer alguma coisa para o Congo para diminuir todo o estrago que fez em relação à mineração, escravidão, não sei o que mais, né? Reparação. Uai, eu fiquei encantado. Primeira coisa foi as dívidas que o Congo tinha com a Bélgica, porque os países emprestam dinheiro um para o outro, né? O Brasil também faz isso. Foram perdoados num congresso. Eu fiquei encantado, falei, então o mundo não está perdido, não. Então aqui tem a ver com restauração. Serviço demais para a Juliana, né? E para nosso time. E ontem eu participei na Câmara Municipal
né, um vereador entrou com um projeto de lei para que uma lei federal também funcione aqui em Lafayette, que é 20% de cotas no concurso público para cargos de funcionários públicos aqui em Lafayette. Uai, enfim, né? Enfim, e assim vamos evoluir. Com certeza. Como que foi que você entrou no Partido dos Trabalhadores? Conta um pouquinho pra gente. Tem a ver com o carisma da nossa congregação. Olha, eu cheguei em Lafayette, aí a congregação me pediu duas coisas. Uma, cuidar dos jovens que estavam chegando no seminário. E a outra era procurar a pastoral operária ou fazer alguma coisa para organizar os trabalhadores. Tem sindicatos. Eu comecei a fazer aquilo que na minha terra eu fiz, que tinha os jovens agricultores, tinha os jovens trabalhadores. Lá na minha cidade, a minha mãe falou assim, por que não pode ser todo mundo junto? A Juventude Operária Católica aqui, que é cristã, né? A JOCA. Eu comecei aqui, eu expliquei para minha mãe, falei, o meu sonho é esse, que todo mundo podia se misturar, mas enquanto alguns não têm igualdade, não conseguiram seus direitos igualar aos outros, esse grupo vai ter que ser separado para poder crescer, avançar e aí lá na frente, quem sabe, a gente pode estar juntos. Então aqui é a mesma coisa, né? Nós começamos a fazer grupo de jovens e aí tinha o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Eu comecei a participar das reuniões toda quarta-feira, bem organizado, debates. Aí também eu gosto de debate, né? Porque assim a gente vai escutando às vezes uma ideia totalmente diferente. Isso chama de tese, antítese, isso eu aprendi na filosofia, depois a síntese. Melhor coisa que tem, a gente vai avançando, né? Nos pensamentos, nas ações, debatendo. Uai, eu não podia me filiar porque eu ainda era aqui, chamava estrangeiro, não é temporário, é estrangeiro já que podia ficar mais tempo. Depois eu consegui com dificuldade, né? Como que chama de ser cidadão brasileiro, né? E aí eu consegui me filiar no partido. Mas vou ser sincero, para mim, todas as quartas-feiras à noite, é como se fosse um lazer. Eu vou para a reunião como se estivesse indo para uma festa. Aqui não é festa não, mas a questão é de respirar, de sonhar, de mobilizar, organizar, para que o carisma da congregação, eu hoje não faço mais parte, né? Mas para que ele continue ativo, que é a organização da classe trabalhadora, né? Os seus direitos. Nós, na época, antes dos direitos já, eu acho que foi logo antes, que foi a nova Constituinte, em 1988, não, primeiro direto já, né? O Padre Coné ficou preocupado que ele ia correr comigo e que ia mandar de volta para a Bélgica. Aí eu maneirei. Mas, na questão da Assembleia Constituinte, nós fizemos vários, como é que chama, emendas, a gente podia assinar, pegar assinaturas, e uma, por exemplo, era de abaixar de 48 horas para 40 horas. Por quê? O trabalhador tem que trabalhar, né? Lógico, mas também tem que descansar e tem que também ter uma oportunidade de lazer, de estudar, né? De fazer coisas importantes. Então, são 24 horas, o certo é 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, de aprendizagem, né? E 8 horas de descanso noturno. Essa que é a nossa luta. Abaixou de 48 para 44 horas. Já foi um avanço. Em muitos países está 36, na minha terra é 36 horas. Que maravilha. Pois é. Então, eu até agora perdi um pouco a sua pergunta. Foi... Como você tinha entrado? Pois é. E o Partido dos Trabalhadores,
ele é a ferramenta melhor que tem, apesar da pastoral operária, apesar da JOC, apesar dos sindicatos, são importantíssimos, mas infelizmente a lei na época do Collor complicou muito a vida dos sindicatos. O Partido dos Trabalhadores é o ferramenta porque ele é político. Eu cheguei a trabalhar quase 10 anos como deputado federal Padre João, como assessor regional. Eu tomava conta de 20 cidades, mas 10 cidades que tinham mais, como que fala, mais movimento, né? Acompanhando todo mês. O Padre João, desde o início, escuta ele falar, dizendo o seguinte: tudo depende da política. E no início a gente já... Porque a palavra política não tem assim, como que chama, nos ouvidos parece que não cai muito bem. Porque tem muita coisa errada também na política. O Dom Serafim falava assim: o cristão tem que limpar a política. Eu estou aí. E não é só eu, não. Nós temos essa missão. Hoje eu sou missionário na política. Porque tudo passa pela política. E eu agradeço o Partido dos Trabalhadores de me dar essa oportunidade. Eu já fui uma vez candidato a vereador, tive 559 votos, porque era para ser minha esposa. Mas nós adotamos um menino, não sei se ele vai me escutar falar, né? Mas me deu bastante trabalho naquela época. Elizabeth, ela focou, falou: não, eu não vou poder ser candidato. Aí, em cima da hora, na hora de fazer inscrição no cartório eleitoral, eu resolvi de ser candidato. Mas foi muito bom, é muito gostoso, né? Campanha é muito gostoso, a gente faz muita amizade, só que não foi daquela vez, quem sabe? Não é? Agora uma pergunta para poder encerrar. Certo. Se o Francis de hoje, né, com toda essa experiência, pudesse dar um conselho para o Francis mais novo, qual você acha que seria? Primeira coisa, tem que ter muita paciência. Eu não sou uma pessoa, apesar que pode parecer, porque eu tenho paciência com uma pessoa humana. Porque eu sei que a pessoa humana já nasceu de um jeito. Eles falam que 50% você consegue ajeitar, o resto você puxou dos seus pais, dos seus avós, tem muitas teorias sobre isso. Mas eles falam assim, paciência histórica, né? E tem a ver com essa questão de enxergar se a pessoa está evoluindo, se a humanidade está evoluindo, se eu estou evoluindo. A gente não consegue as coisas de um dia para outro. Mesmo se um dia eu puder ocupar uma dessas 13 vagas lá na Câmara, eu quero fazer a diferença, uma grande diferença. Não sei se é orgulho, eu quero mostrar para os outros como tem que ser vereador. Já pensou? Não sei, está na minha cabeça. Como eu queria na época ser padre para fazer melhor daquele que estava lá na missa pregando, sempre se preparando muito bem as homilias, mas ficava muito dentro da igreja. Eu acho que isso é a minha alma missionária, não tem jeito. Então, o que eu diria para o Francis mais novo? Além da paciência, eu acho que é continuar os sonhos, viu? Continuar os sonhos que eu tinha. Quais eram os meus sonhos? Que os cristãos de várias igrejas se não é reunir, se entendesse melhor para que, a favor da população, para que a população ela tenha mais coragem, tenha mais força para enfrentar a vida e fazer o bem, né? Um outro sonho que eu tinha é essa questão da união, da igualdade racial. Eu já tinha isso lá na Bélgica, que eu me lembro, eu nunca, os meus pais nunca tinham visto uma pessoa negra. E eu vi eles com 18 anos, viajando de trem, dentro do trem, na capital. E eu tentava chegar mais próximo, porque falava outra língua. Não entendi, que era a língua mesmo da África. Muito curioso, né? Ver
gesticular, outro jeito de ser. Então, a igualdade racial é uma tarefa, viu, no Brasil. Mas aqui tem terra fértil para avançar, né? Então eram 2 sonhos. Eu tinha um sonho que eu vou contar aqui, mas que não vou realizar mais. Eu queria pilotar um avião. A Elizabeth e eu, quando a gente estava em Juiz de Fora, nós ficamos lá só meio ano. E nós fomos lá. Naquela época era 10 mil reais para fazer o curso. Que eu pensei assim, já fui para o norte de Minas, eu já trabalhei como deputado federal Padre João, quem sabe eu posso ser motorista dele. Aí é um sonho, mas hoje não, já deixei de lado, né? Quem sabe, tem tempo. Não, mas eu não sei se tem idade para isso, mas de toda forma, é porque, tá vendo? Esse problema de ter paciência, eu quero encurtar o tempo, né? As distâncias. Que lá onde que estava em Juvenília, tinha um campo de avião. Lá o município só existe, não tem nem 10, 15 anos. Porque era o pessoal tudo morando na roça, né? Uma cidade muito pequena. Depois virou cidade com 5 mil habitantes, um negócio assim, né? Uai, lá nós fizemos hortos comunitários enormes, tinha um campo de futebol já, né? O campo de avião, nunca desceu um avião lá não. Mas eu pensei lá, eu chego lá, se Deus quiser, né? Mas aí não vai ser o caso. Então, para o Francis jovem, eu acho que é isso, né? Eu também sempre entendi que o amor que transforma as pessoas, isso já não foi na igreja, foi num movimento que chamava Focolares. Você, infelizmente, acontece muito. Quando você é atingido por outra pessoa, você revide, é normal. Mas não ajuda em nada. Se conseguir, naquela hora, amar essa pessoa, pensar assim, ele tá com um problema, tá nervoso, tá, né? Você acolhe e esse amor, o único jeito de transformar uma pessoa é através do amor. Não tem outro jeito. Eu sei que não é fácil, mas essa aí eu acho que eu tenho como ainda investir. Agora a gente vai encerrando a entrevista, eu quero te agradecer por ter aceitado, é muita história, né? Muitos anos de história, é até gostoso de ouvir, né? Essa jornada sua, você conta de um jeitinho muito legal, muito obrigada por ter aceitado o convite, estava me sinto honrada de estar entrevistando pessoas como você, né? Várias pessoas com história linda, eu tô amando fazer isso daqui. Obrigada mesmo por ter aceitado, quer se despedir da audiência, falar alguma coisa? É a oportunidade que eu tenho. Tudo depende da política. Eu posso ler um poema? Claro, fique à vontade. O Bertolt Brecht, ele faleceu no ano que eu nasci. Alemão. Era dramaturgo, mas escrevia também poemas. Logo que eu cheguei no Brasil, eu entendi o que esse moço escreveu. Ele diz que tudo depende da política. Ele diz, por exemplo, que o remédio depende da política, o feijão depende da política. Vamos ver. E o pior é isso. Ele colocou o título O Analfabeto Político. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe. Não vou ler essa palavra que está escrita aqui. Vou colocar o pobre, ele joga pesado. Não sabe o pobre que, de sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor abandonado, o assaltante. E o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais.
Então é isso. É um dos motivos para eu novamente, agora como pré-candidato, né? Futuro candidato, a partir de 15 de agosto a gente já vai estar inscrito, e de almejar mudar esse pensamento do nosso povo, através do meu exemplo. Muito bem, obrigada. E eu que agradeço, viu? Tchau, tchau, pessoal.